A paz, galerinha. Decidi gravar esse vídeo para passar algumas recomendações com relação ao jejum. E eu queria que a gente lesse 2 Samuel. O capítulo 23 fala sobre os valentes de Davi. E no versículo 15, Davi ele desejou beber água. E 3 dos valentes de Davi foi lá no acampamento dos filisteus, pegou dessa água, a custo de sangue quase, porque eles poderiam ter morrido, e ali entregou a Davi. Tá aqui, Davi, como dissessem, né? Tá aqui, Davi, essa água. Você não desejou essa água de beber? Eu te dei. Sabe o que Davi fez? Davi aqui no versículo 17, ele pegou e despejou essa água sobre a terra e disse: longe de mim tomar essa água que quase custou o sangue, e ofereceu ali como libação, a palavra de Deus diz, ao Senhor, ou seja, como holocausto, como oferta ao Senhor. Aqui mais à frente, no capítulo 24, a partir do versículo 18, a gente vê que Davi, ele quis, na direção do Senhor, levantar um altar. O Senhor mandou levantar um altar e ali oferecer holocaustos ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Ele era dono desse lugar, e Davi foi ao encontro desse homem para pedir, para comprar esse lugar. A direção do Senhor dizia que era ali que ele tinha que edificar o altar. E ali o Jebuseu então disse: não, Davi, você está querendo? Em outras palavras, esse lugar eu te dou, e ainda te dou ali os bois para você sacrificar ao Senhor. Mas olha que interessante o que Davi responde. Olha só. Versículo 24. Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. A gente precisa entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente pode perceber aqui. Davi era um homem que levava a sério os holocaustos e os sacrifícios ao Senhor. A gente às vezes vê as coisas, principalmente os cristãos, evangélicos, vê algo de graça e diz: oh, que bênção, né? Mas a gente precisa aqui aprender com o coração de Davi. Se ele era um homem segundo o coração de Deus, é porque ele tem algo a nos ensinar. E aqui nessas duas passagens ele tem muito a nos ensinar. Davi, ele entendeu que para o Senhor não é algo que não nos custe. Precisa nos custar. A gente pode ver que todas as vezes que o povo de Deus, eles se voltaram ao jejum, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. E olha que interessante, das vezes, em Nínive, como a gente pode perceber, em Esté, quando Esté também convocou o jejum, e tantos outros momentos, o próprio Jesus, quando também ele jejuou ali nos 40 dias, e depois levado ao deserto, a gente pode perceber que o jejum é feito com algo que nos custe, precisa nos custar. O segundo ponto, nessas primeiras coisas que eu falei aqui em relação a Nínive e a Esté, a gente pode ver que quando o jejum era feito em conjunto, todos estavam com um só coração. Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É ali, nos últimos versículos, que o Senhor ordena a bênção para sempre. Então, quando o povo de Deus se junta com um propósito, rogando ao Deus de Israel, seja em jejum e oração, o Senhor ali responde, porque há unidade. Primeira coisa que a gente precisa saber ao fazer um jejum coletivo: precisamos estar unidos, precisamos estar com um só foco e uma só visão. Segundo ponto, o jejum não pode ser feito de qualquer jeito. O jejum precisa ser feito com algo que me custe. Seria muito fácil para Davi pegar o lugar, os bois, tudo pronto, tudo de graça. Ah, vou oferecer ao Senhor, mas que custo teve? Assim a gente precisa rever, pessoal. Ali, toda semana temos colocados, Essa semana estamos com carnes vermelhas e estamos também com massa. Então, requer da gente alguns cuidados que eu vou falar no final desse vídeo. Mas voltando aqui, Davi, ele disse: precisa me custar. Então, o jejum é algo que nos custa. Então, não adianta a gente dizer: isso aqui, mas eu posso comer. Primeiro, a gente vai quebrar a unidade coletiva do jejum. E o segundo, a gente vai estar oferecendo qualquer coisa a Deus. E a gente pode ver que em Gênesis, nos primeiros capítulos, existe uma história que se chama de Caim e Abel. Ambos estavam oferecendo algo ao Senhor, mas ambos não estavam com o mesmo coração. E por isso o de Abel foi aceito e o de Caim não. Porque o de Abel agradou, a Bíblia deixa bem clara, ao Senhor, e o de Caim não. Por que será? A gente pode perceber na Bíblia que quando é feito algo, a oferecem holocaustos, de qualquer jeito. Jesus ele chegou ali no templo quebrando tudo, mas por que Jesus ali explodiu?
Porque estavam fazendo de qualquer jeito. A regra era você criar, né, o primeiro bezerrinho, enfim, para entregar ao Senhor, um cordeiro que fosse ali puro, sem mácula. E simplesmente eles estavam fácil, chegando lá e comprando, porque tinha ali vendedores. Então é muito fácil você chegar, né, em algo que requer trabalho, cuidado, você mesmo preparar o seu holocausto. Não, simplesmente chegar no templo, comprar e oferecer ao Senhor. Mas Deus é o Deus que vê coração. E o Senhor, como a gente vive aqui em Davi, não é qualquer jeito. Precisa ser algo que nos custe. Então, vejamos durante essa semana, se é para Deus, precisa nos custar. Ah, mas eu estou fazendo. Não é porque você está fazendo que é certo o Senhor receber e responder. E o terceiro ponto que eu queria deixar aqui para que a gente jejua? Existem focos, né? Alguns buscam por algum milagre, uma resposta de Deus, mas como falamos aqui, estamos fazendo jejum coletivo e o nosso desejo é a presença de Deus em nosso meio e para que haja amor genuíno em nossos corações, para que amemos uns aos outros como o Senhor nos ordenou. Então são os dois versículos, os maiores versículos: amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Pela presença do Senhor clamamos mais dele em nosso meio, mais dele em nossas vidas. É um clamor sincero, é um pedido genuíno. E o quarto ponto que eu queria, gente, deixar aqui em relação ao jejum. Estou fazendo de coração, estou entregando ao Senhor, mas como é que eu vou fazer? É só deixar de comer e pronto? Não. A gente pode perceber também que todas as vezes que o povo de Deus jejuou, eles também estavam em jejum e oração. Não é verdade? Jesus falou um dia que existia caixas de demônios que só saíam com jejum e oração. Jejum tem que estar atrelado à oração. E a oração, à leitura da palavra de Deus. Então é um momento que a gente dedica ao Senhor todos os dias, dizendo: Senhor, eu estou todos os momentos, em todo pensamento, até para a gente não esquecer. A gente está orando: Deus, eu não estou comendo porque eu estou em jejum, e buscando ao Senhor, buscando Ele na palavra de Deus. Então o jejum não é somente deixar de comer, até porque se fosse seria uma dieta, né? E não é o nosso intuito fazer dieta, é fazer um jejum. Então esse jejum precisa estar atrelado à leitura da palavra de Deus e à oração. E assim estaremos entregando ao Senhor um jejum que o agrada. Mas como eu falei no final do vídeo, eu daria algumas orientações com relação ao jejum dessa semana. Então essa semana, pessoal, é carne vermelha e massas. Mas o que é a carne vermelha? Tudo o que for carne de vaca, de vitela, porco, cordeiro, carneiro, cabra, embutidos e derivados preparados com essa carne. Então, gente, fica de fora aí, fica junto, na verdade, né? Presunto, porque o presunto vem do porco. Fica de fora também tudo o que for salame, essas coisas. Mas o que pode? Carne branca, frango, pato, peru, ganso, peixes. Então, tudo que for disso pode. Posso presunto de peru? Pode, porque vai vir, é derivado do peru. Peru é carne branca, pode. Ficou combinado assim, pessoal? Massas, vamos ter assim um certo cuidado, uma cautela. Quando a gente vê ali no rótulo o ingrediente farinha de trigo, foge, porque senão estaremos ali quebrando esse jejum. Então, tudo que for derivado de farinha de trigo, né? Tudo que for pão, massa, macarrão, não estaremos consumindo. Mas queria deixar aqui o que eu falei lá no grupo: vejam os rótulos, vejam os ingredientes, porque assim a gente não vai estar saindo da coletividade, da unidade que é necessário para um jejum coletivo. Tá ok, pessoal? Há alguma dúvida? Não fiquem com dúvidas, perguntem e continuemos firmes na certeza que o Senhor é o Deus que recompensa conforme a sinceridade e pureza dos nossos corações. Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos aqui. Amém? Para servir. A paz.